Reverendíssimo Padre Joseph, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, segundo domingo do Advento, ano B, ano de São Marcos, a primeira leitura nos fala do início do livro da Consolação. É a segunda parte do livro de Isaías, que começa no capítulo 40, e começa com estas palavras: Consolai, consolai meu povo. Por quê? Porque terminou o tempo do cativeiro da Babilônia e o Senhor vem para conduzir o seu povo do estrangeiro para Jerusalém. O Senhor vem como alguém que é forte, como um guerreiro que conquistou, mas também vem como um pastor, que traz as ovelhas nos braços e que conduz a ovelha que amamenta. Com poder e com ternura, o Senhor vai conduzir o povo lá da Babilônia, onde ficou escravo por anos e anos, até a sua pátria, Jerusalém. Mas, para que o Senhor venha, é preciso preparar o caminho dele no deserto. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai a estrada de nosso Deus. Como é que se prepara o caminho do Senhor? Removendo todos os obstáculos para que ele possa passar. Se há uma colina, ela deve ser nivelada. Se há um vale ou um buraco, ele deve ser preenchido. Se há um caminho tortuoso, ele deve ser endireitado. Se alguma coisa é áspera, tem que ser alisada para que o Senhor venha. O tempo de Advento se resume em remover os obstáculos para que o Senhor possa vir e possa nos libertar da escravidão do pecado. Porque, como dizia Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ele não perguntou para nós se queríamos ser criados, mas ele não nos salvará se nós não cooperarmos para a salvação. Nós temos um Salvador, mas se nós fecharmos o coração para a salvação, não seremos salvos, apesar do Salvador que nos foi oferecido. O Salmo 84 tem como refrão: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mas a bondade de Deus é oferecida, não é imposta. É possível usar mal a liberdade para dizer: eu não quero ser salvo. Eu estou muito bem nos meus pecados. Eu não quero a libertação. Eu estou muito bem no meu cativeiro, na minha escravidão. Eu não quero a luz. Eu estou muito bem nas trevas. E é possível permanecer nesse estado até o fim. E quando isso acontece, eis o inferno. O inferno é aquele estado de endurecimento completo e irreversível, avesso à vontade de Deus de ser salvo. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Pedro, portanto, é uma encíclica do primeiro Papa, adverte que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Portanto, não devemos pensar que o Senhor está demorando, porque os cristãos da primeira geração estavam tão ansiosos pela segunda vinda de Cristo que achavam que estava demorando demais para ele voltar. São Pedro diz que a noção de tempo nossa não corresponde à noção de Deus. E além disso, ele quer dar chance para que todos se convertam, por isso ele usa de paciência. Ele não quer que ninguém se perca. O dia do Senhor chegará, e quando ele chegar, chegará como um ladrão, ou seja, de maneira improvisa. E os céus se acabarão com um barulho espantoso, os elementos serão dissolvidos pelas chamas, tudo será consumido. E se é assim que o mundo vai se desintegrar, pergunta São Pedro, qual não deve ser o nosso empenho numa vida santa e piedosa? O que nós esperamos são novos céus, nova terra, onde habitará a justiça.
São Pedro aqui cita o profeta Isaías, que já falava de novos céus e nova terra. Este mundo será transfigurado. Ele entrará na liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele será livre da corrupção presente. Mas antes, ele precisará passar pelo fogo. Se nós vivemos nessa esperança, devemos nos esforçar para que o Senhor nos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Portanto, vida santa e piedosa, vida pura, sem mancha e em paz. É assim que devemos estar quando o Senhor vier. O Evangelho hoje é o início de São Marcos. São Marcos é o mais breve de todos os evangelistas. E ele começa de maneira bem simples e direta. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E depois de falar que Jesus Cristo é Deus e que a sua vinda é uma boa nova, o Evangelho, ele descreve dois profetas, Malaquias e Isaías. Malaquias, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Isaías, esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João, o Batista, quer dizer, o imersor, aquele que mergulha as pessoas na água, é o apelido de João, apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Batizar alguém era uma coisa nova no judaísmo. Significava que você não pode purificar-se. Você precisa de outro para purificar você na água. Um outro, que é chamado Batista, vai batizar você. Mas esse batismo ainda era provisório. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João e confessavam seus pecados. E João os batizava no Rio Jordão. Note-se como a confissão dos pecados, que nós fazemos até hoje no sacramento da penitência, já ocorria no tempo de João. Só que João não podia dar a absolvição. João fazia um rito que simbolizava o perdão dos pecados, mas era ineficaz, à espera do batismo definitivo que seria dado por Jesus. João se vestia de maneira rigorosa, com pele de camelo, comia comida simples, gafanhotos e mel do campo, e dizia: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Portanto, João é fraco em relação àquele que virá e que é forte. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. João é indigno. O que virá é digno. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de João, que tem apenas água, não perdoa pecados, não nos devolve a graça, não nos torna filhos de Deus, nem herdeiros do céu. Mas o batismo de Jesus, sim, porque ele batizará com o Espírito Santo. Mas se ele batiza com o Espírito Santo, é porque ele é repleto do Espírito Santo, ou seja, ele é o Messias. É assim que João aponta para Jesus, a fim de que ele cresça e o próprio João diminua. Exemplos de humildade para nós. Mas vejamos, a pregação de João era uma pregação de convite à penitência e à conversão. Tudo aquilo que estivesse de errado deveria ser endireitado. O que estivesse sobrando deveria ser removido. E o que estivesse faltando deveria ser preenchido. Neste nosso advento, em que nos preparamos para a vinda do Senhor, o que está sobrando entre nós e Deus? Talvez haja uma montanha de soberba. E Deus não consegue passar porque o nosso coração ensoberbecido não deixa. É preciso remover isso. Talvez haja um vale ou um buraco de omissão. Tão preocupados em fazer muitas coisas, talvez nós nos omitamos naquilo que é essencial, na prática da misericórdia, no perdão. Essa omissão tem que ser preenchida.
Talvez entre nós e Deus haja um caminho tortuoso, cheio de vacilações, de inconstância, mas o Senhor merece que o caminho seja reto, que nós não vacilemos, que não troquemos Deus de vez em quando por alguma criatura. O tempo do Advento é para nós fazermos um exame de consciência, para nós confessarmos os nossos pecados e para nós, já batizados, renovarmos o nosso batismo pela absolvição sacramental, que foi dada aos sacerdotes instituídos por Jesus Cristo. Assim, com o coração purificado, poderemos dizer: vem, Senhor Jesus, e Ele virá. Já aconteceu certamente com todos vocês a seguinte cena: alguém bate a porta do seu quarto e você responde: entra! Aí a pessoa tenta entrar, mas a porta está trancada. De que adianta mandar a pessoa entrar se a porta do quarto está trancada? De que adianta você dizer: vem, Senhor, se entre você e Ele há um pecado mortal, do qual você ainda não se livrou e nem quer se confessar? Como? Mas tudo isso pode ser remediado se a gente tiver arrependimento, propósito de não pecar mais e humildade para ir confessar diante do sacerdote. Porque o sacerdote não está aqui para condenar, mas para perdoar. Se às vezes ele não perdoa, não é por falta de vontade da igreja, mas por falta de condição do pecador, que não se mostra arrependido, que não quer sair da situação de pecado ou não quer fugir das ocasiões próximas de pecado. Se o penitente, por maiores que sejam os seus pecados, se mostrar arrependido e disposto a não pecar mais, o padre é obrigado a absolver. Deve passar uma penitência proporcional, adequada, mas o padre não pode negar a misericórdia de Deus a quem se mostra disposto a receber. Este é o tempo da misericórdia. Aproveitemos antes que chegue a hora da justiça, e dessa ninguém escapará, nem de nós. Vamos pedir a Maria Santíssima Mãe de Misericórdia, ao seu Castíssimo Esposo São José, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.